Muito boa noite, vascaínas e vascaínos de todo o Brasil. Estamos iniciando a 5ª apresentação do projeto Somamos, das 7 apresentações que nós nos comprometemos a fazer para mostrar a todos aquilo que a gente pretende implementar no Clube de Regatas Vasco da Gama, caso nós sejamos eleitos presidente pela maior parte dos sócios votantes do nosso amado clube. Estamos aqui com uma plateia muito especial, no qual eu cumprimento a todos, para que a gente possa hoje discorrer sobre um aspecto importante do nosso projeto, que é o plano operacional. Antes disso, gostaria de justificar o porquê que eu estou de rosa, né? Cada apresentação dessa eu tenho usado uma cor de camisa diferente e hoje eu escolhi usar o rosa em homenagem ao Outubro Rosa e a toda a preocupação que todos nós devemos ter com relação ao câncer de mama. E também uma forma de homenagear todas as mulheres vascaínas, vejo aqui uma representante, para que a gente faça todos entenderem de que nós somos o clube que luta em favor da igualdade de gênero, da igualdade racial, da igualdade social, porque isso faz parte da nossa essência, dos nossos valores. Então hoje estarei aqui de rosa, homenageando todas as mulheres vascaínas e também ressaltando a todos e todas a importância da prevenção do câncer de mama. Muito bem, como eu coloquei em outras apresentações, é muito importante que um projeto, para que efetivamente seja um projeto de verdade, que ele contenha uma série de análises importantes, uma série de outros elementos, além dessas análises, que são os planos ou planejamentos. Dentro desses planos ou planejamentos, um projeto ele deve conter um planejamento estratégico ou plano estratégico, uma estratégia, planejamento ou plano de marketing e também uma estratégia, planejamento ou plano operacional. Nessa 5ª apresentação do Somamos, nós vamos falar um pouco do como que nós vamos operacionalizar o clube. Então, vamos mostrar a vocês qual é o nosso plano operacional para o Clube de Regatas Vasco da Gama e vocês vão entender a importância de se ter um plano operacional, que é o lugar onde você coloca como é que você pretende organizar o clube, qual é o organograma que você propõe para o clube, como é que você vai trabalhar essa combinação de voluntários com profissionais remunerados que serão contratados, como é que você organiza a equipe, quais são as ferramentas de trabalho, quais são as prioridades que vão ser estabelecidas, e isso é extremamente importante. E aqui nós vamos fazer um anúncio muito importante também, que é o anúncio da nossa equipe executiva. Nós vamos aqui nesse programa apresentar quem serão os executivos que trabalharão no Vasco na implementação do projeto Somamos. E a presença desses executivos dentro do projeto, ela é essencial em função estratégica, em virtude de que uma equipe de governança credibiliza ou não uma instituição. Então, para que a gente consiga fazer tudo aquilo que o Somamos pretende implementar, é extremamente imprescindível que exista um processo de credibilização da instituição da marca Vasco. Para que esse processo de credibilização ocorra, é necessário e urgente que o Vasco implemente uma gestão profissional e para que essa gestão profissional seja possível de ser efetivada no clube, é necessário um conjunto, uma equipe de pessoas preparadas, acostumadas, que venham do meio corporativo, para que possa, de uma forma isenta e imparcial, executar o plano estratégico do Somamos no Vasco. E teremos uma equipe dos sonhos, teremos uma equipe que, se nós estivéssemos comparando com o campo, seria como se a gente estivesse contratando para os bastidores do Vasco o Messi, o Cristiano Ronaldo e todos os grandes craques
do futebol mundial, o Neymar, e estivéssemos colocando todos eles juntos para jogar na mesma equipe. É essa, mais ou menos, a equipe executiva que nós estamos trazendo para o Vasco, para que o nosso clube, com esta equipe, consiga atrair a atenção de todas as marcas, de todo o meio corporativo, de todo o mercado. E com essa equipe, com certeza absoluta, nós vamos brilhar. Legal? Então essa é a nossa rota nessa quinta apresentação e assim vamos começar falando sobre plano operacional. Em primeiro lugar, o Vasco precisa urgentemente da instalação de um programa de compliance. Compliance é uma palavra em inglês que significa cumprimento. Em português, a gente poderia dizer que é um programa de integridade, um programa de implementação de uma ética na instituição, de um código de posturas, de uma forma de trabalhar que garanta processos administrativos íntegros, tanto na contratação de serviços, como no estabelecimento de parcerias e na construção de um clube que seja sólido e que gere confiança e credibilidade interna e externamente. O Vasco precisa, aliás, como qualquer instituição hoje que queira efetivamente se desenvolver, estabelecer um programa de compliance. Até porque as maiores empresas do mundo, as maiores marcas do mundo, hoje sequer podem contratar com instituições que não tenham compliance. Maior parte das grandes empresas do mundo sequer podem contratar com quem não tenha um programa de integridade, um programa de compliance. Então, por favor, para que a gente tenha um compliance no Vasco, a gente precisa de algumas normas serem implementadas no clube. Então, o Somamos pretenderá fazer com que o Vasco, que no Vasco seja implementado, por exemplo, a norma ISO 19600, que é uma norma de condutas padronizadas de medidas de integridade na instituição. Além disso, a ISO 31000 é uma outra norma a ser implementada no Vasco que diz respeito a gerenciamento de riscos, identificação, triagem, tratamento e erradicação do erro. Ou seja, a norma ISO 31000 é uma norma de gerenciamento de riscos onde você tenta identificar, fazer uma seleção dos erros existentes e tratar esses erros. Então também é uma norma de compliance importante, né, a ser implementada no clube. Uma outra norma é a ISO 37001, é a chamada regra ou norma anticorrupção ou antissuborno. Então, inclusive, dessas normas, a ISO 19600, 31000, elas não dão uma certificação, elas apenas precisam ser implementadas. Já a ISO 37001 é uma certificação. Nós queremos organizar o clube de uma maneira tal que nós tenhamos esta certificação 37001, que é uma norma que estabelece a possibilidade da instituição ter uma certificação quando ela demonstra que ela está organizada de tal maneira a ter práticas que evitem a corrupção e o suborno nas suas instalações, nos seus processos administrativos, nas suas parcerias, nas suas contratações. Então é compromisso do Somamos implementar no Clube de Regatas Vasco da Gama o compliance e certificar o Clube de Regatas Vasco da Gama com a ISO 37001. Além disso, iremos inscrever o Vasco no programa Proético. O programa Proético é um programa da Controladoria Geral da União, do Ministério da Transparência, onde empresas que lutam por um Brasil mais justo, empresas e instituições que acreditam em práticas honestas no meio corporativo, que implementem medidas anticorrupção, elas se associam, se cadastram nesse cadastro chamado Proética, e nós pretendemos fazer com que o Vasco também seja
cadastrado nesse cadastro da Controladoria Geral da União, chamado Proética. Temos certeza absoluta que com essas normas implementadas no Vasco, com essas posturas bem colocadas nos nossos processos administrativos de toda ordem, de toda natureza, teremos um Vasco visto de fora com outro olhar. Teremos um Vasco que inspirará maior credibilidade, maior transparência, para que todos possam ter mais segurança de nos contratar, de serem nossos novos parceiros comerciais e de nós aumentarmos a nossa capacidade de receita, de termos melhores preços em função de todo esse compromisso ético que a instituição está assumindo perante a sociedade. Além disso, o compliance exige o estabelecimento de um código de ética ou um código de posturas, né, onde sejam estabelecidos determinados mínimos necessários para que essa ética seja implementada efetivamente, além do que um executivo dedicado, teremos dentro da nossa equipe de executivos um executivo dedicado ao compliance. Uma pessoa isenta, imparcial, remunerada, acostumada a implementar programas de integridade, programas de compliance em empresas, trabalhando para a implementação desse programa de compliance no Vasco. Teremos também um portal de transparência de dar inveja a qualquer outro clube no mundo e, por exemplo, a vedação ao nepotismo e a contratação de pessoas íntimas e próximas. Então, nós teremos um Vasco íntegro, um Vasco que obedeça um mínimo de conteúdo ético necessário para inspirar e fazer com que todos percebam que a nossa credibilidade não é apenas um discurso político, mas efetivamente uma prática administrativa. No plano operacional do Somamos, além da implementação de um programa de compliance, nós pretendemos ter uma equipe executiva para que a gente, com essas ferramentas, tenhamos uma gestão efetivamente profissional. Para que a gente tenha uma gestão profissional, como eu coloquei, nós precisamos de uma equipe de executivos. E esta equipe de executivos, ela precisa ter determinadas habilidades, que nós chamamos de competências essenciais. Ou seja, quais são as competências essenciais que a nossa equipe, que o nosso time de executivos tem que ter para que a gente possa implementar o Somamos da forma como nós pretendemos fazer. Muito bem. Então, entre as competências essenciais temos credibilidade. Nós precisamos colocar na nossa equipe um time que efetivamente credibiliza a instituição. O Vasco vive, em função das crises política, financeira e técnica que nós mostramos aí ao longo das outras apresentações, uma crise de credibilidade. Credibilidade no qual nós mesmos vascaínos não conseguimos ter confiança nos poderes e na gestão que é praticada pelo clube. Nós mesmos internamente temos essa crise de confiança. Então imagine quem está de fora vendo a situação. Então essa equipe de executivos, ela tem que vir de uma maneira, ela tem que ter como uma das suas competências essenciais a capacidade de credibilizar a instituição. Em segundo lugar, o programa de compliance, que eu já falei da importância dele, né? Ou seja, todos eles têm que estar imbuídos desse espírito de que nós vamos estabelecer no clube um programa de integridade. Em terceiro lugar, nós precisamos ter executivos que tenham um conhecimento aprofundado de gestão 360 graus. O que é gestão 360 graus? É a gestão sistêmica, é uma gestão panorâmica, uma gestão que não seja
apartada, separada, independente, no qual a gente tem esses gestores, eles têm que ter uma capacidade de, embora eles tenham a especialidade deles, a parte deles do clube para cuidar, eles têm que ser gente que tenha a capacidade de ter esse olhar panorâmico, para que a gente tenha um interrelacionamento das funções de forma a fazer as coisas efetivamente funcionarem. Além disso, precisam ter um conhecimento aprofundado de qualidade total, básico, como, por exemplo, da importância de tratar o seu cliente de uma maneira prioritária, né? No sentido de organizar um 5S dentro da instituição, no sentido de rodar um PDCA, ou seja, Plan, Do, Check, Act o tempo todo, planejando, fazendo, checando, revisando, que são ferramentas aí da qualidade total, dos programas que foram estabelecidos no mundo inteiro, né, inspirados nos trabalhos do William Deming e aqui no Brasil do Vicente Falcone. Então nós precisamos ter pessoas que tenham conhecimento básico de qualidade total. Além disso, precisamos ter executivos que tenham sensibilidade de que nós no Vasco implementaremos todos os nossos processos sempre permeados pela importância da compreensão da responsabilidade social. Todo o nosso processo de tomada de decisão tem que estar sempre levando em consideração que somos o clube que temos e queremos sempre ter responsabilidade social, porque isso é da essência da nossa identidade organizacional. Além disso, responsabilidade ambiental. Queremos ser um clube e, por isso, nosso projeto para o estádio tem uma série de considerações ambientais que põem por terra o conceito apresentado pela gestão atual, que não percebe a importância desse item, como nós mostraremos quando viermos a falar sobre as premissas e as estratégias que nós colocamos nos briefings para as empresas que nós contratamos a entregar projetos de reforma de São Januário, a questão da responsabilidade ambiental, que também é uma competência essencial para que os nossos executivos sejam efetivamente parte da nossa equipe. Então, credibilidade, integridade, gestão 360, qualidade total, responsabilidade social e responsabilidade ambiental são alguns dos requisitos necessários para essa equipe de executivos que virá para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, os profissionais que foram selecionados para esse projeto, para a implementação desse projeto no Vasco, foram profissionais que têm essa compreensão desses requisitos básicos, que são as habilidades que nós queremos que eles tenham, e eles têm, para compor esse nosso timaço de governança. É importante a gente compreender que a gente vai estabelecer no Vasco um equilíbrio entre o voluntarismo e o profissionalismo. Nós não estamos fazendo uma migração do modelo que nós temos hoje, que é uma gestão voluntária, para um modelo 100% profissional. Não estamos fazendo isso propositadamente por algumas razões. Em primeiro lugar, porque não existe transições radicais que possam efetivamente ser implementadas e funcionar de uma forma adequada. Nós temos o nosso estatuto e precisamos respeitar o nosso estatuto e preencher as funções que estão estabelecidas no nosso estatuto. Mais que isso, inclusive, mostrarei a vocês que proporei ao Conselho Deliberativo a criação de 5 novas vice-presidências, além daquelas já existentes. Nós precisamos ter, junto da gestão executiva e profissional, pessoas que tenham conhecimento da história do clube, conhecimento dos valores do clube, conhecimento das emoções do torcedor. Isso tudo fará a gestão ser mais equilibrada. É claro que nós não podemos mais, acho que todos nós já entendemos isso, ter um clube dirigido exclusivamente de forma voluntária, porque precisamos de pessoas dedicadas exclusivamente ao Clube de Regatas Vasco da Gama para vencer esse desafio enorme que é superar uma situação onde temos uma instituição
com dívidas de 649 milhões de reais. Isso não é uma tarefa fácil, efetivamente. E ainda por cima, gerar recursos de forma a conseguir concorrer com seus competidores, com seus concorrentes, num ambiente extremamente competitivo, no qual nosso maior rival hoje está com uma receita 5,4 vezes maior do que a nossa. Temos muito a fazer, muito a superar e precisamos de pessoas que estejam no Vasco, não somente nos seus horários de folga, não somente no seu tempo livre, mas que possam estar no Vasco dedicadas exclusivamente, de forma remunerada, a tratar intelectualmente do Vasco de uma forma ordenada para que as coisas efetivamente funcionem. Então, o formato que a gente dá para a governança é o que nós chamamos de hibridismo, que é uma combinação dos voluntários com os profissionais remunerados que serão contratados para executar o planejamento estratégico do projeto Somamos no Vasco. E aí, vamos apresentar então a equipe para todos. Então, eu vou começar pelo candidato. Eis o Levin, né? O Levin é oficial da Marinha Mercante, oficial da Reserva da Marinha de Guerra. Isso dá ao Levin, pelo Conselho Federal de Administração, o equivalente ao bacharelado em Administração de Empresas. Isso, além disso, eu sou advogado e fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui professor da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente sou professor da Universidade de Southampton, na Inglaterra. Então, muito prazer, sou o Levin, sou o candidato a presidente dessa equipe que a gente está trazendo para o Vasco. O primeiro dos nossos executivos que eu gostaria de apresentar e anunciar nesse programa é o Elton Simões. Elton é formado em Administração de Empresas e é formado em Direito. Elton tem MBA em Governança Corporativa pelo INSEAD, que é uma das 5 melhores escolas de negócios do mundo. Elton tem pós-graduação na Universidade de Nova York, mestrado na Universidade de Vitória, no Canadá, e doutorado na Universidade de Royal Roads, no Canadá. Foi diretor do canal Disney, diretor executivo do canal Disney para a América Latina, foi diretor executivo da divisão de esportes da Globosat, diretor da Rede Globo por 10 anos, diretor-geral do Sport TV, criou os canais Premier Combate, criou os canais Pay-Per-View, criou os canais à la carte do Globosat e é um craque do meio corporativo e um craque das mídias e será o diretor da Vasco TV para fazer a Vasco TV, na mão dele, com certeza, explodir. Em termos de programação, em termos de conteúdo, em termos de oportunidade e em termos de captação. O Elton também foi o desenvolvedor internacional do UFC, foi quem fez o UFC ficar conhecido no mundo todo e é colunista da revista Veja e do jornal O Globo. Com muita alegria também anuncio, como parte do nosso time de executivos, o Augusto Tanuri. Augusto Tanuri é diretor executivo da Editora Abril. Foi diretor, exercendo cargos de governança corporativa no grupo EBX e na Vale. Atualmente também é dono, proprietário da empresa Legion Holds, que é uma empresa acostumada a comprar empresas em situação de distresse, em situações especiais, dar uma governança corporativa eficiente para essas empresas e, posteriormente, vender num preço melhor do que comprou. Augusto já comprou diversas empresas brasileiras e estrangeiras, entre elas Lojas Americanas, Casas e Vídeo, Líder Magazine, entre outras. Recentemente, a última compra do grupo do Augusto foi a Editora Abril, proprietária das revistas Exame, Veja, Placar e tantas outras conhecidas revistas que todos já devem ter lido, né, no seu dia a dia. Com alegria também, anuncio, como parte da nossa equipe executiva, Luiz Paulo Rosenberg. Luiz Paulo Rosenberg
é economista formado pela Universidade de São Paulo, a USP. Fez mestrado e doutorado na Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos da América. É professor do ITA, do Instituto Tecnológico Aeronáutico. Professor da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas e professor da Universidade de Brasília. Luiz Paulo Rosenberg foi assessor econômico do ministro Delfim Neto e assessor econômico do presidente José Sarney. Inclusive, fez parte da equipe econômica do Brasil que renegociou a dívida externa do Brasil. Luiz Paulo Rosenberg foi secretário-geral adjunto de Ciências e Tecnologia e Inovação, ao qual estavam subordinados o CNPq e o FINEP. Foi vice-presidente da Sharp e fez parte do conselho da Suzano e da Nestlé. Luiz Paulo Rosenberg é comentarista econômico da Folha de São Paulo, comentarista econômico das rádios Bandeirantes, Jovem Pan e Eldorado. Foi vice-presidente de marketing do Corinthians, quando o Corinthians ainda estava na segunda divisão, contribuindo para a contratação do Ronaldo Fenômeno e contribuindo também para que o Corinthians fosse sucessivamente campeão estadual, da Copa do Brasil, brasileiro, da Libertadores e Mundial. Luiz Paulo Rosenberg, com muita grata satisfação e honra, está sendo anunciado como parte da nossa equipe executiva. Com muita alegria, anunciamos também como parte da nossa equipe executiva Francisco Lopes. Francisco Lopes foi, de 2012 a 2018, diretor de negócios do Manchester City. Foi diretor financeiro do Barcelona, de 2003 a 2009. No Manchester City, ficou responsável também pela estruturação de franquias daquele clube pelo mundo afora, tendo estabelecido a franquia do Manchester City nos Estados Unidos, que é o New York City Futebol Clube, inscrevendo o New York City na MLS, também na Austrália, o Melbourne City Futebol Clube, no Japão, Yokohama Marinos, na Espanha, o Girona e no Uruguai, o Torque. Também estabeleceu desenvolvimento de planejamento comercial e plano estratégico para os clubes Al Ain e Al Jazeera dos Emirados Árabes. Francisco é, talvez, atualmente, o executivo de futebol mais respeitado da Europa, com grande caminho aberto na Ásia também, em função do desenvolvimento que ele fez para o Manchester City na China e também no Japão, e certamente abrirá as portas do mundo para o Vasco, porque será, além de conselheiro da nossa equipe executiva, será diretor de desenvolvimento de negócios do Vasco para o exterior. Cuidará do nosso projeto Vasco Internacional, Vasco International, Vasco Global Enterprise, nos ajudando a construir esse Vasco conhecido no mundo todo, com negócios no mundo todo, em função da aquisição de um ativo como esse na nossa equipe executiva, que é o Francisco Lopes. João Guimarães Rodrigues trabalhou 6 anos no Departamento Comercial e de Marketing do Benfica e foi o responsável pela implementação das Casas Benfica. Foi diretor de vendas de 248 Casas Benfica, espalhadas por Portugal e no mundo. Está vindo para compor a nossa equipe executiva, para compor o marketing da nossa equipe executiva e para ser o responsável e diretor dos nossos projetos relacionados à implementação das Casas Vasco em todo o Brasil e no mundo. Então, João Guimarães Rodrigues, mais uma importação vindo do Benfica para nos ajudar com relação à implementação do nosso projeto Casas Vasco. Ana Cruel. Ana Cruel é uma especialista em RH, em gestão estratégica de RH, foi diretora de RH do Grupo Ágora, foi diretora de RH do Banco Modal, foi diretora de RH do Grupo Orama, é pós-graduada, especialista em psicologia positiva e neurociência pedagógica. A gente entende que uma ferramenta essencial para a implementação do Somamos é a implementação de um
departamento de recursos humanos no clube e nós entendemos que é essencial e estratégico que nós tenhamos uma executiva de RH fazendo tudo aquilo que o RH pode fazer por uma instituição. Né? Vamos mostrar ali nas ferramentas exatamente como que o RH vai trabalhar no nosso plano operacional. Newton Maia é um outro craque das finanças que nós estamos trazendo para o nosso clube. Alguns já conhecem o trabalho que o Newton está fazendo. O Newton modelou o Vasco de 2016 até 2035 por cento de custos, com todos os itens, são 17 planilhas com milhares e milhares de linhas, e essa modelagem financeira foi essencial para encorpar o nosso plano de negócios, para que a gente pudesse atrair os investidores que nós estamos atraindo, graças a esse dever de casa ter sido feito. Newton tem 3 MBAs, um MBA na Bélgica, na Universidade Europeia, um MBA na Inglaterra, na Universidade de Warwick, e um MBA em Michigan, nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi analista de crédito também do Banco Boston, foi diretor financeiro do Flamengo, foi diretor de marketing do Vitória da Bahia, diretor de futebol do Aris Saloniki da Grécia, diretor de marketing do Botafogo, diretor de marketing do Bahia. Já possuiu um clube na Grécia, o Clube Castoria, e foi CEO da implementação, CEO da Arena Corinthians e desenvolvedor do plano estratégico para a reforma do Mineirão. Além disso, é CEO hoje das empresas do grupo Assis Moreira. Newton é um craque das finanças, está ajudando muito, é colaborador e co-idealizador do projeto Somamos e certamente somará muito no Clube de Regatas Vasco da Gama. Alex Grangeiro foi diretor de negócios da Faculdade Inovare, diretor de inovação da Gênova, onde trabalhou com pessoas de competências e habilidades fora da curva e, atualmente, é diretor de inovação do Grupo Strong, acelerador de startups. Vem para o Vasco para implementar toda a tecnologia que nós precisamos para que nós possamos fazer as entregas que nós queremos para os nossos torcedores, como nós iremos mostrar no próximo programa. Sérgio Lira é formado em Administração e Economia, com MBA da COPEAD na UFRJ em Varejo e MBA em Marketing, pela PUC. É um especialista em estruturação de franquias, já estabeleceu franquias no Brasil inteiro para 15 diferentes empresas, entre elas o Walmart. Quem trouxe o Walmart para o Brasil e montou todo o sistema de franquias do Walmart foi o Sérgio Lira e também estará no nosso time para ajudar nos nossos projetos de licenciamento, em especial da implementação das Casas Vasco. Todos já devem ter ouvido falar no nosso grande Fábio Cordella. Fábio foi diretor de futebol do Budapeste Honvéd, do Lanciano, do Treviso Calcio, do Royal Union Saint-Gilloise e da Africa Sport Abidjan. É um empresário italiano, independente de sua atuação no futebol, abre portas no mundo todo, porque tem parcerias estabelecidas com as maiores personalidades e celebridades do mundo do futebol. Fábio Cordella vem para nos ajudar no futebol, para ser um diretor internacional, né, que abrirá portas para o Vasco na Itália, com os empresários, com os jogadores europeus, com os clubes europeus. Fábio certamente vem para agregar muito valor e somar ao Somamos. André Pederneiras, Dedé Pederneiras, foi eleito o melhor treinador de MMA em 2010. Entre os seus atletas que são treinados por ele, temos o José Aldo, o Renan Barão e o Rony Marques, entre vários outros. Dedé Pederneira é um craque no treinamento de atletas olímpicos e paralímpicos. Talvez seja um dos maiores treinadores de atletas olímpicos do nosso país. Então vem para cuidar do gerenciamento e treinamento de todos os nossos atletas olímpicos e paralímpicos. Dedé Pederneira, inclusive, me ensinou uma lição que eu não consigo esquecer e que eu gosto de repetir em todas as oportunidades que tem, que o bom lutador você conhece quando perde uma luta.
Então, Dedé vem com todos esses seus conceitos de coaching, com todos esses conceitos de treinador, para também emprestar ao Vasco, através de uma parceria que será estabelecida com Dedé, o seu centro de lutas ali próximo do Morro Azul, no Flamengo, para que façamos ali o Vasco Arenas. Teremos ali um centro de lutas do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde desenvolveremos o Vasco Fight, onde desenvolveremos MMA, Jiu-Jitsu, Karatê, Judô, Taekwondo, enfim, todas as lutas olímpicas e não olímpicas, como o MMA e o Jiu-Jitsu, para que a gente tenha aí o desenvolvimento do nosso esporte em diversas modalidades esportivas. Por fim, acredito eu, o Alex Evangelista. Evangelista foi implementador do programa Capres no Clube de Regatas Vasco da Gama, é fisioterapeuta, pós-graduado em osteopatia e pós-graduado também em traumato-ortopedia. Foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, nas Olimpíadas do Rio. Também já trabalhou na seleção de Camarões em 2018, trabalhou para a equipe olímpica de vôlei de praia em 2016, trabalhou no Urama Reds, no Japão, em 2019, no Kashima Antlers, de 2007 a 2012, e no Al Ali, em 2005 a 2006. Já foi coordenador de fisioterapia da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, e tem livros escritos, um deles, Eletroestimulação, e o outro, Reabilitação Acelerada, Mitos e Verdades. Seu livro de eletroestimulação, inclusive, foi publicado em língua japonesa e é uma referência no Japão em toda a parte de fisiologia do futebol. Então, Alex vem para também somar e construir dentro da nossa equipe de executivos. Então, esse é o nosso time de executivos que nós estamos anunciando como parte do Somamos para que a gente possa implementar esse projeto no clube. Além disso, nosso plano operacional contempla a criação de 5 novas vice-presidências, que exigirá mudança do estatuto para que sejam implementadas. Então, nós vamos anunciar, acaso vençamos as eleições, claro, como diretores voluntários, porque isso aí é uma prerrogativa do presidente, com o status de vice-presidente, até que nós façamos as atualizações estatutárias necessárias, que terão que ser feitas, para que nós tenhamos aí os nossos novos vice-presidentes de acordo com o estatuto. Então, teremos 5 novas vice-presidências que nós consideramos estratégicas. A primeira é de futebol feminino, para que a gente possa ter um vice-presidente separado do futebol masculino e do futebol feminino, porque, na prática, o vice-presidente de futebol acaba não dando atenção devida a essa modalidade que a gente entende que é extremamente estratégica e que precisamos desenvolver, até porque queremos um Vasco incluso, é um dos valores do Vasco, a inclusão. Então nós estamos, estou vendo aqui o Jorge, que será o nosso responsável pelo basquete, Jorge, que nós queremos um basquete feminino também, não só um basquete masculino. Então, da mesma maneira, queremos um futebol feminino forte. E para isso, para que a gente dê essa visibilidade e essa capacidade, queremos uma vice-presidente especializada para cuidar do futebol feminino. Os esportes paralímpicos também necessitam de uma vice-presidência. E até por uma questão de arrumação da casa. Há esportes paralímpicos que estão vinculados aos esportes de quadra e salão. Há esportes paralímpicos que estão vinculados aos esportes aquáticos. Há esportes paralímpicos que estão vinculados aos esportes terrestres. Então, hoje, quem cuida do Paralímpico acaba tendo que dialogar com 3 outras vice-presidências e você não consegue dar um tratamento uniforme à modalidade, ao esporte. Então, queremos os esportes paralímpicos com uma vice-presidência também independente, para que a gente possa dar a devida importância a esse setor importante do esporte, que também faz parte do nosso programa de inclusão e que também faz parte daquilo que o Vasco é e deve ser, que é um clube que homenageia e inspira a sociedade a ser melhor. Nós todos aprendemos, a verdade é essa. Me lembro que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, estava indo eu jogar o meu futebol de todo domingo, 9 horas da manhã, que já joga há mais de 30 anos ali na praia de Copacabana,
em frente à Rua Constante Ramos, no posto 4, e estava tendo a maratona pré-olímpica. E eu e meu filho João Pedro ficamos ali assistindo o exemplo de superação desses atletas, que é algo incrivelmente mágico. E nós, enquanto Vasco, em tudo aquilo que nós acreditamos, nos somamos para o Vasco, nós precisamos dar ao esporte paralímpico essa devida importância. E nada melhor do que nós criarmos uma vice-presidência para cuidar exclusivamente dos esportes paralímpicos. Outra vice-presidência que a gente entende que é estratégico é a vice-presidência de TI. E vou fazer aqui uma indiscrição e vou anunciar o nosso vice-presidente de TI, caso nós venhamos a vencer as eleições, o senhor Marcelo Borges, que está aqui presente. Uma salva de palmas aí para o Marcelo. Muito bem. Além disso, teremos a vice-presidência de recursos humanos. Entendemos, tal qual a gente precisa ter um profissional remunerado executivo na nossa equipe de executivos, que já apresentamos e anunciamos a Ana Cruel, entendemos que precisamos ter também um voluntário para que possa alimentar a executiva com relação a todos os detalhes, as sensibilidades do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, para que a gestão estratégica do RH funcione a contento. E por último, entendemos que também é extremamente importante para tudo aquilo que a gente quer fazer uma vice-presidência de responsabilidade social e ambiental. Então, futebol feminino, esportes paralímpicos, TI, recursos humanos, responsabilidade social e ambiental se somam às vice-presidências estatutárias existentes para que a gente tenha um Vasco mais íntegro, mais coeso, mais inclusivo. Sim, Marcelo. Leve, eu queria aproveitar, já que você citou meu nome, posso ir à frente? Claro, claro. Eu queria aproveitar... Bom dia, gente. Bom dia, boa noite. Desculpa. Eu queria aproveitar, já que você citou meu nome como VP, é uma grande honra poder participar da tua equipe. Há muito eu questiono isso em vários programas sobre a falta de integração que existe no Vasco. E isso vai intrinsecamente dentro da falta de tecnologia da informação, falta da visão da TI como algo que possa integrar de fato o Vasco, não só dentro de São Januário, mas o Vasco no mundo, que é o que você pensa como Vasco. E é um dos motivos do qual eu nunca titubeei em apoiar ou somamos o seu projeto. Não a figura do Levin ou a figura de outro, mas você é o idealizador de um Vasco do século XXI. E é isso que eu acho que eu e todo vascaíno do Brasil e do mundo deve apoiar. Eu trago aqui para você uma homenagem, já que você foi o único candidato que veio conversar comigo sobre o colégio, quando a gente estava construindo o colégio. É o conjunto nosso das moedas do Colégio Vasco da Gama, que a gente construiu. Prata, ouro e bronze. E aqui atrás tem a simbologia de cada etapa que vai de encontro com o que você defende, não só de inclusão, de segurança, de educação para todas as crianças vascaínas. Puxa, obrigado, Marcelo. Uma alegria receber isso aqui, olha. O Marcelo, através... Eu queria que todos os vascaínos aqui que estiverem assistindo esse programa saibam da importância da benemerência, do ato de benemerência do Marcelo, porque ele, através da empresa dele, a Fatoria, financiou a reforma do Colégio Vasco da Gama. Construção. A construção, é verdade. Construção do zero. A construção do zero do Colégio Vasco da Gama. Hoje, para 300 crianças, e você está com o teu projeto de 600, 6 mil, 6 milhões de crianças atendidas no Brasil e no mundo. E, cara, eu fico muito feliz de poder compor. E eu, como vascaíno, também estendo a você a homenagem que não foi dada, na minha opinião, de forma injusta, a você como o maior doador do CT do Clube de Regata Vasco da Gama. Eu acho que a política passou do ser humano, entendeu? E eu acho isso injusto e eu gostaria de agradecer a você, como torcedor vascaíno e sócio do vascaíno, a benemerência que você fez também ao nosso clube. Obrigado, Marcelo. Tá? Fico contente. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Lindo. Estou muito homenageado, estou arrepiado. Quando você puder, você lê esse conteúdo aqui, que Sim. foi escrito de coração. E é algo que eu gostaria de ter passado isso à frente, mas não foi possível. Nós precisamos construir um Vasco com a porta aberta para todos os vascaínos. Chega de lutas, de brigas, de o lado político ser mais importante do que o nosso clube.
Marcelo, muito obrigado pela sua benemerência ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós todos vascaínos agradecemos e também pela menção ao meu nome em função da doação que fiz para o centro de treinamento. Fico muito honrado. Muito obrigado. Bom, vamos dar sequência então aqui ao nosso programa de hoje, que está muito especial. Bom, e aí nós arrumamos os executivos junto com os voluntários em um organograma funcional, coisa que acredito que sequer exista no Clube de Regatas Vasco da Gama hoje. Nós estamos propondo, essa é a parte do organograma somente do primeiro nível de hierarquia, né? Nós fizemos o organograma para o segundo e para o terceiro nível, só que se nós fôssemos colocar aqui, só para explicar esse organograma, nós íamos demorar provavelmente a apresentação toda. Então estamos propondo aqui o CEO, que tem direta hierarquia com o presidente, da mesma forma que os vice-presidentes estão subordinados hierarquicamente ao presidente. As linhas que não são cheias, linhas pontilhadas, não são linhas de hierarquia, são linhas de comunicação, né? Não há hierarquia dos executivos com relação aos vice-presidentes, mas diversos executivos conversam, se comunicam com vários vice-presidentes, para que a gente construa esse hibridismo, né? Para que funcione bem a gestão. Então, por exemplo, nós teremos um executivo de esporte, que será o Dedé Pederneira, no qual ele estará conversando com o VP de quadra e salão, com o VP de esportes terrestres, esportes náuticos, esportes paralímpicos, esportes aquáticos, né? Estará aqui conversando, e aqui embaixo da estrutura dele nós teremos lá, né, por exemplo, o Paulo Vieira, com os projetos incentivados e tudo funcionando de maneira que a engrenagem efetivamente aconteça. Então é a nossa proposta de organograma, né? Tá lá, nós teremos duas assessorias, uma assessoria operacional para ajudar nas demandas dos executivos e uma assessoria institucional para ajudar junto à presidência com relação às demandas dos vice-presidentes. Então esse é o desenho do Vasco operacionalmente que a gente quer implementar. Acredito que esse organograma ele funcionará com muita qualidade e teremos um Vasco renovado com uma governança diferente. Agora vamos ver algumas ferramentas importantes para a implementação desse plano operacional. Em primeiro lugar, a integração, né? Temos aqui já o nosso VP de TI, né, que nos cedeu esse esquema para que a gente possa entender a importância da integração do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, o clube não é integrado, apenas a sua contabilidade está integrada, e a integração garante a transparência nos processos, a integração garante a capacidade de fazer entregas, né? A integração garantirá, inclusive, o nosso desejo, a nossa ambição, que nós desenvolvamos toda a nossa tecnologia e toda a nossa capacidade de TI internamente, sem precisar depender de terceiros e sem precisar ter despesas desnecessárias com terceiros, por exemplo, na execução do nosso programa de sócios-torcedores. Hoje o Vasco acaba deixando uma parte importante, percentual, daquilo que arrecada do programa de sócios-torcedores para terceiros, porque não desenvolvemos essa capacidade internamente. Com a integração, seremos capazes não só de rodar todo o nosso programa de sócios-torcedores, mas como também de fazer as evoluções tecnológicas nas entregas virtuais que a gente pretende fazer para os torcedores, que serão diversas e serão objeto da apresentação do próximo programa, quando nós explicaremos efetivamente quais são as entregas do Somamos, quais são efetivamente os projetos Somamos. Legal? Então estamos aqui no nosso plano operacional e uma ferramenta estratégica essencial é a integração completa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma outra ferramenta importante é o RH. O RH é estratégico, ele vai ajudar internamente na construção da nossa identidade organizacional. Aqueles que assistiram
um dos nossos programas, se não me engano, o programa anterior, nós falamos da importância de nós darmos uma cara para o Vasco, ou seja, de darmos uma identidade organizacional para o Vasco. Isso, em termos práticos, significa nós termos uma visão, nós termos uma missão, nós termos valores, nós termos objetivos, porque é isso que nos conecta com o mundo. A partir do momento que as nossas escolhas de parceiros comerciais passarão a ser em função daquilo que nós somos e acreditamos ser, e não mais em cima de um mero arrendamento de um espaço na nossa camisa. Isso é muito pouco para a história que nós temos. Nós temos que ter orgulho de quem nós somos. E ter orgulho de quem nós somos, antes de mais nada, temos que nos olhar no espelho e descobrirmos quem somos, para então podermos contar para o mundo aquele que somos. E através dessa identidade organizacional, nós conseguimos nos conectar com outras empresas que têm esses mesmos valores. E é isso que queremos. Não queremos ser alguém que simplesmente troca espaços por dinheiro, mas que tenhamos jogadores e empresas que sejam nossos parceiros, que sejam conectados com os nossos valores e com aquilo que nós acreditamos. Queremos parceiros que entendam a importância da inclusão social. Queremos parceiros que entendam a importância do negro na sociedade, da mulher na sociedade. Queremos que nós tenhamos parceiros que compreendam o que o Vasco é, que é muito mais do que simplesmente um clube de futebol. É um clube que é capaz de arrebatar o coração das pessoas, de fazer tremular bandeiras no mundo inteiro em função daquilo que nós defendemos, em função daquilo que somos enquanto clube, muito mais do que um clube de futebol. Um clube que defende valores importantes para toda a humanidade. Um clube que quer inspirar a humanidade a ser melhor. Um clube que quer ser exemplo para si e para os outros. E isso começa com um olhar no espelho, na identificação de que somos mais do que grandes, que somos gigantes. Esse é o Vasco que queremos. Muito bem. O RH também é importante para que nós façamos recrutamento e seleção, para que o nosso pessoal venha em função de um processo de recrutamento e seleção, coisa que não existe hoje. Hoje o nosso pessoal é indicado pelos amigos, ou por ser parente, ou por ser amigo de alguém importante dentro do clube, e isso faz com que o Vasco tenha virado um grande cabide de emprego. E uma instituição que é cabide de emprego não vai funcionar com eficiência. E eficiência é um dos nossos valores. Lembro que nós temos 7 valores. E um dos valores que a gente coloca na nossa identidade organizacional é a eficiência. E para que sejamos eficientes, o nosso quadro de pessoal, o nosso quadro de funcionários tem que ser recrutado e selecionado. Mas também, por outro lado, sempre levando em consideração a inclusão. Queremos um RH que tenha esse olhar da inclusão, que dê diversidade ao nosso quadro. Queremos mais executivas mulheres, mais executivas negros, para que a gente efetivamente seja esse clube diverso. Queremos vice-presidentes negros e mulheres também, queremos pessoas importantes dentro do clube, negros e mulheres, exercendo funções importantes, porque senão teremos um discurso político apenas, vazio, sem conteúdo, se não damos poder, se não empoderamos aqueles que defendemos. Então, esse é o Vasco que precisa de um estratégico RH na construção da sua equipe, também com esse olhar. Também é importante que o RH cuide do ambiente. O ambiente precisa ser bom, o ambiente precisa ser feliz. Hoje você vai a São Januário e o ambiente é de desconfiança, é carregado, o ambiente não é um ambiente feliz. Nós precisamos transformar a nossa casa num ambiente onde as pessoas tenham bem-estar em estar ali. As pessoas estejam felizes de estar na nossa casa. E isso nós precisamos de ajuda do RH para estabelecer as políticas necessárias para que nós possamos ser felizes. Em primeiro lugar, obviamente, os salários têm que ser pagos em dia. E depois, só pagar o salário em dia não transporta felicidade para as pessoas.
Pagar o salário em dia é somente o cumprimento de uma obrigação básica. Nós precisamos criar um ambiente de bem-estar, de tal nível que as pessoas trabalhem com felicidade, que é um dos nossos valores. Vejam como o Somamos, ele é todo sistêmico, como ele tem toda uma conexão entre as suas sessões. Como um dos nossos valores é a felicidade, nós queremos um RH estratégico para que nós possamos implementar, no clube, uma capacidade de termos um ambiente de bem-estar dentro do clube. Também precisamos de avaliação de desempenho. Precisamos que as pessoas, como em qualquer empresa séria, sejam avaliadas pela eficiência, pelo que estão entregando e sejam mantidas, promovidas ou demitidas em função dessa taxa de eficiência. Isso é o normal e natural em qualquer empresa e precisa ser o normal e natural no nosso clube também. Precisamos estabelecer um plano de carreiras e plano de salários. Nós não temos isso, que é uma coisa básica. Então, precisamos trazer para o clube um plano de carreira e salário. Então, tudo isso é uma função estratégica, desse RH estratégico, e a gente espera que a Ana seja capaz de nos entregar todo esse RH estratégico que a gente entende que é uma ferramenta essencial para que o nosso plano operacional possa funcionar e tornar a nossa instituição efetivamente eficiente no sentido de implementar o projeto Somamos no nosso clube. E aí, passamos para uma outra fase da implantação do modelo de negócio do Somamos. Muito bem, nós vimos então o nosso plano operacional, que é o como que a gente pretende implementar o Somamos, né? E agora, o tempo todo eu tenho falado o seguinte, que o modelo de negócio do Vasco está superado, que o modelo de negócio do Vasco está ultrapassado, né? Que o modelo de negócio praticado no futebol brasileiro como um todo está ultrapassado e que o Somamos percebe uma oportunidade da gente fazer uma ruptura com esse modelo de negócio e implementar um modelo de negócio diferente, que com esta inovação vai nos dar uma capacidade com relação aos nossos concorrentes para superá-los, que é o que nós estamos precisando no momento. Nós precisamos de algo novo, de algo diferente, porque se nós continuarmos fazendo aquilo que estamos fazendo há 20 anos, nós continuaremos no lugar que estamos ou pior. Mostrei a vocês aí em alguma das apresentações que se formos seguir o plano proposto pelo candidato Salgado ou pelo próprio Campelo, estaremos em 2023 em 14º lugar entre as forças do futebol brasileiro. Hoje estamos em 12º lugar. Então, precisamos de um modelo de negócio diferente, porque se continuarmos com o mesmo modelo de negócio, não vamos conseguir sair do lugar onde estamos. Fato, matematicamente comprovado. Então, por isso que nós entendemos que há uma oportunidade, que é romper não com as pessoas, mas com o modelo de negócio. Eu tenho dito, inclusive, que se eu for para o Vasco, com esse modelo de negócio que o Vasco tem, não vai dar certo. Porque a questão que nós temos hoje, que se coloca, não é quem será o presidente, e sim qual é o modelo de negócio que vai ser colocado. Se o modelo de negócio for esse que está lá no Vasco, na mão de qualquer um, vai dar errado. Agora, nós temos a oportunidade de teimar com esse mesmo modelo de negócio que já se comprovou não dar certo, ou romper com esse modelo de negócio e implementar um novo modelo de negócio. E aí nós começamos a apresentar para vocês qual é esse modelo de negócio do Somamos. Muito bem, o modelo de negócio do Somamos, ele tem 3 finalidades. Ele precisa desses 3 itens para ser implementado. Em primeiro lugar, um investimento inicial. Nós não temos como tirar o Vasco dessa situação que o Vasco se encontra sem um investimento inicial. Isso é básico. Não tem como. O buraco ficou fundo demais. Não dá para ter operação com eficiência sem um investimento inicial. Isso é imprescindível, essencial. O Vasco precisa de dinheiro novo
através de um investimento inicial. Em segundo lugar, o Vasco precisa de um markup. O que é markup? É uma reprecificação. Uma reprecificação. Os seus preços sofreram, nos últimos 20 anos, um processo de markdown. Ou seja, por exemplo, nosso patrocínio master em 2010, 2011, era algo em torno de 15, 16 milhões. Hoje, nosso patrocínio master está lá em 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões no máximo. Ou seja, reduziu 75% sem considerar correção monetária. Porque se formos aplicar correção monetária, reduziu muito mais do que 75%. Isso é um processo de markdown. Nós precisamos fazer o que no Vasco agora? Markup. E o Somamos entende que tudo aquilo que nós já apresentamos para vocês são elementos indispensáveis e necessários para se fazer esse markup. Como, por exemplo, a questão do planejamento estratégico, a questão de oferecer um plano de negócio para o mercado, a questão de estabelecer no clube uma identidade organizacional, de ficar claro quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, qual é a nossa razão de ser, para que nós existimos, qual é a nossa visão. Então, tudo isso contribui para o markup. Um novo estádio, que nos dá uma nova cara, uma nova motivação. Por que tudo isso? Isso vai contribuir para o markup. E, por último, novos negócios. Então, se nós tivermos, e é o modelo de negócio que nós estamos começando a propor, antes de mais nada, de apresentar esse modelo de negócio, que possivelmente ainda não será nesta apresentação, mas na próxima, é importante vocês entenderem o que esse modelo de negócio busca. Ele busca investimento inicial, ele busca markup e ele busca novos negócios. É isso que nós estamos buscando com o Somamos. É isso que o Somamos pretende trazer para o Vasco. Um processo onde a gente consiga um investimento inicial, onde a gente consiga precificar melhor os nossos itens de receita e onde a gente consiga novos negócios para que nós tenhamos novas receitas oriundas desses novos negócios. Então, aí um ciclo, né, de proposto, um círculo virtuoso e não mais o círculo vicioso, onde nós definimos prioridades. Definidas as prioridades, estabelecemos quem é a equipe e fazemos o trabalho em equipe, através de uma gestão estratégica sistêmica, panorâmica, onde nós buscamos novos parceiros e fundos e pretendemos administrá-los de forma eficiente, onde a gente está inovando, e por isso é importante a TI, por isso é importante a tecnologia. Da inovação, seremos novamente campeões, vencedores, e aí vamos girando nesse novo círculo virtuoso. O problema maior do Vasco hoje é o caixa. Né? O problema do Vasco não é a dívida. O Vasco tem uma dívida alta, mas esse não é o principal problema. Grandes empresas do mundo têm dívidas. Grandes corporações do mundo têm dívidas. O problema do Vasco não é ter dívida. O problema do Vasco é não ter caixa. O Vasco não tem fluxo de caixa positivo. Sem fluxo de caixa positivo, ou seja, seu passivo circulante é maior do que seu ativo circulante, passivo circulante se entendendo como aquilo que se tem que pagar dentro do prazo de um ano, nós temos um problema de caixa que nos impede de operar com eficiência, que acaba tornando o presidente do clube num grande fraudador de pagamento de pessoas. Porque ele tem que ficar escondendo o dinheiro que ele recebe, porque senão esse dinheiro é penhorado por uma dívida que já está em fase de execução. E isso torna a operação do clube estrangulada, torna o clube obscuro, torna o clube não transparente, porque você começa a ter que pedir a ter os parceiros que segurem o dinheiro mais tempo do que precisaria. Começa a haver uma situação no qual você precisa encontrar alguém para você depositar o dinheiro,
porque se você depositar na tua conta é penhorado, e isso já torna um ambiente completamente diferente desse ambiente íntegro que a gente quer colocar no clube. Então a gente precisa resolver o grande problema do Vasco, e o grande problema do Vasco é a falta de fluxo de caixa positivo. Para isso, a gente precisa, como coloquei lá, entre aquelas 3 finalidades, que é a primeira, investimento inicial, a segunda, markup, e a terceira, que é novos negócios, a gente agora está falando daquela primeira finalidade, que é a necessidade de investimentos iniciais para que a gente possa resolver o problema da falta de caixa. Legal? O investimento pode ser por capital ou dívida. O que seria um investimento por capital? Nós decidirmos aqui, veja bem, o Vasco tem que fazer isso, não tem outro jeito. O Vasco precisa de um investimento inicial, ok? Isso é uma premissa que não tem para onde você correr. O Vasco precisa de um investimento inicial. Não adianta a gente achar que vai diminuindo despesa aqui. Não, não vai. O Vasco tem ali pelo menos 50, 60 milhões de dólares que batem a porta. Não é uma questão que dá para você fazer acordo, porque esses acordos já foram feitos e descumpridos inúmeras vezes. É uma questão no qual você precisa resolver com dinheiro. Você não resolve essa situação se você não tiver dinheiro. E para isso, você tem 2 maneiras de obter recursos. O investimento ele pode vir por capital ou por dívida. O que é um investimento por capital? Por exemplo, nós separamos o futebol do clube social, fazemos um clube empresa e vendemos cotas desse clube empresa. É um investimento por capital. Então nós temos como fazer investimento por capital para solucionar o problema do Vasco? Não, temos. Teoricamente temos. Mas o Somamos quer fazer isso? Não. Claro, Somamos não quer vender São Januário e nem entendemos que nós queiramos também fazer um clube empresa agora por razões simples. Em primeiro lugar, porque a legislação não está consolidada. Em segundo lugar, porque ainda que tivesse, os nossos preços de valorização, a nossa valuation no mercado, não seria tão boa quanto pode ser em alguns anos. Hoje, se nós formos vender cotas de um possível clube-empresa formado através de uma cisão do futebol com a sua parte social, nós teríamos um preço baixo relativamente ao que pode ser o Vasco. Por quê? Nós estamos sem indicadores razoáveis de uma governança mínima. Nós não temos um programa de compliance, nós não temos uma governança executiva corporativa remunerada, nós não temos aquela credibilização da equipe que está lá, né? Nós não temos tido resultados esportivos relevantes, nós não temos hoje, o nosso pacote de entrega para o mercado hoje é ruim. Então nós não atrairíamos investimentos no nível daquilo que podemos ser. Então não seria inteligente partir para essa alternativa agora. Então, levando isso em consideração, a alternativa que resta é você obter investimento por dívida. Já que investimento por capital não seria considerado razoável no momento. E o investimento por dívida ele pode ser de 2 formas, ou empréstimo ou financiamento. A diferença de empréstimo para financiamento é que o financiamento normalmente exige lastro em alguma garantia. O empréstimo, normalmente, você não precisa de garantia. Você chega para o seu amigo, me empresta um dinheiro aí? Ah, tá bom. Pronto, foi feito. Agora, se seu amigo chega para você e diz, eu te empresto, desde que você me dê como garantia a penhora do seu carro. Aí já é um financiamento. Então, quando você busca investimento por endividamento, você tem a opção de fazê-lo por empréstimos ou por financiamento. No final das contas, é mais ou menos a mesma coisa, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença tecnicamente falando. Legal? Muito bem. E esse financiamento,
ele pode ser no Brasil ou no exterior. No modelo de negócio que nós propomos, nos somamos para o Vasco, nós entendemos, em primeiro lugar, que o Vasco precisa de investimentos urgentes. Primeira coisa, primeira premissa. Em segundo lugar, de que esses investimentos não devem ser por capital, e sim por dívida. E chegamos à conclusão de que deve ser por financiamento no exterior. Então, em relação à primeira parte do nosso modelo de negócio, que é a necessidade de investimento inicial, a nossa conclusão é que é possível solucionar o problema do Vasco através da obtenção de investimento por endividamento, através de financiamento vindo do exterior. E vamos mostrar o porquê. Em primeiro lugar, o Covid, por incrível que pareça, está trazendo oportunidades. E eu vou mostrar o porquê. O dinheiro disponível no mundo para financiamento, no momento, são 15 trilhões de dólares. Na conta da época que a notícia foi ao jornal, seriam 60 trilhões de reais. Hoje, com o dólar mais alto, nós estamos falando de quase 80 trilhões de reais. Esse dinheiro está disponível no mercado. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo. Segundo reportagem de Tássia Kastner, da Folha de São Paulo, publicada em 18 de agosto de 2019, investidores têm atualmente mais de 60 trilhões, na época, né, em 2019, aplicados em investimentos com taxas de juros negativos, como são os papéis da dívida do Japão e boa parte da Europa. Vejam que isso é em 2019, antes do Covid. Com o Covid, a necessidade de injetar dinheiro na economia real para recuperar a economia real aumentou. Antes do Covid, alguns bancos centrais de vários países já estavam trabalhando com juros negativos. Juros negativos. Isso significa que há oportunidades no exterior de juros muito baixos, porque um fundo que esteja aplicando num país com juros negativos, ele está negativando. Então ele tem a oportunidade de ter um resultado menos pior do que aquele que ele está tendo com juro lá no chão, com juro muito baixo. Mesmo que seja um juro pequeno, ele está protegendo o patrimônio dele em moeda forte, porque em vários países está se adotando na economia juros negativos. E quando a gente vê o momento atual do dólar frente ao real, numa análise dos últimos 10 anos, nós vemos que o dólar está num ponto aparentemente alto. Quando você compara desde 2010 até 2020, o momento que nós estamos agora. Ou seja, o dólar está bem mais valorizado do que o real, e isso significa uma oportunidade dentro da nossa análise SWOT. Uma oportunidade de você conseguir dinheiro a um custo mais baixo, porque o dinheiro que seria demandado lá de fora, para ele, é menos do que seria num outro tempo. Por exemplo, se a gente fosse demandar a mesma quantidade de dinheiro que a gente precisa hoje, a gente fosse demandar aqui, por exemplo, seria muito mais dólar necessário de investimento do que se a gente demandar aqui, onde nós estamos agora. Então, essa é uma grande oportunidade da análise da matriz SWOT, da gente ter identificado que nós podemos pegar empréstimo ou financiamento do exterior. E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas você vai pegar dinheiro emprestado, essa é a solução para o Vasco? É. Até porque o Vasco está fazendo isso há 3 anos. Nos últimos 3 anos, o Vasco tomou 31 empréstimos. Ou seja, nós não vamos fazer nada diferente daquilo que já está sendo feito. A diferença é que, nesses 31 empréstimos que o Vasco tomou, o custo do dinheiro foi de 58 milhões, mais ou menos. O custo dos juros, de 100 milhões, 59 milhões. O Vasco tomou 101 milhões
e está lhe custando 159 milhões, os 100 milhões que o Vasco tomou. Ou seja, mais de 50%. Muito bem. Nós vemos aqui, olha, que existem taxas de juros de 2,35% ao mês. 2,05% com o Banco Bradesco ao mês. E olha que interessante, o Banco BMG é um dos que mais nos empresta, com taxas de juros de 1,50, 1,50, 1,45, 1,20, 1,30. Se a gente for fazer a conta de quanto eles ganham de juros nos empréstimos que fazem para o Vasco, possivelmente é muito mais do que quanto pagam para nós de patrocínio master. Então, o Vasco já faz isso, já pega empréstimo com os mais variados bancos e pessoas. Vê lá que tem CBF, Federação, Globo, BIC, Banco BMG, Carlos Leite, Horizonte, Banco Safra. Aí, quantos empréstimos o Vasco tomou nos últimos anos? Quando a gente compara as opções que nós temos, que nós estamos negociando para o Vasco, com os juros do que o Vasco tem pego numa projeção de 5 anos, é só você ver a diferença. Essas são algumas opções que nós temos. Em 10 anos e em 15 anos. Em 15 anos, o dinheiro que o Vasco pega na média, do que já está pegando, custaria 249%. As opções que nós temos no exterior nos custariam, numa opção, 7,5%, numa outra opção, 7,2%, numa outra opção, 101%. Mesmo essa opção mais cara, ela é 2,5 vezes menor. Então, esta é uma grande oportunidade da gente conseguir o investimento inicial que a gente precisa a um custo mais baixo, na verdade, muito mais baixo daquilo que o Vasco está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, essa opção 2 é o financiamento que nós conseguimos para a construção do estádio de São Januário. No mercado, do que o Vasco está fazendo, pagaria 249%. Possivelmente com a W Torre, poderia ser um juro parecido com esse. Aqui nós temos uma opção com 7,20% em 15 anos. Muito bem. Aí, nós temos que entender o seguinte, tá bom, existe o dinheiro lá fora, nós vimos que tem, né? Em 2019 tinha 15 trilhões disponíveis, que significaria hoje algo em torno de 80 trilhões. Vamos dizer que a economia piorou muito e que hoje não tem mais 80 trilhões disponíveis, tem 40 trilhões, mas vai estar lá o dinheiro disponível. Existe dinheiro disponível no mundo para o quê? Projetos. Não adianta você bater lá na porta do fundo, lá na porta do banco, lá na porta de quem pode emprestar e você dizer, olha, queria um dinheiro aí. Eu falei, tá bem. A pessoa vai dizer, tá bom, você quer um dinheiro, mas esse dinheiro aí, você tem que apresentar um projeto, né, para que você tenha a possibilidade de conseguir financiamento, é requisito que você apresente um projeto. E, infelizmente, boa parte dos agentes políticos do Vasco ainda não entenderam o que é um projeto. Projeto não é um bando de slides de PowerPoint. Uma dúzia de slides de PowerPoint não é projeto. É só um PowerPoint. Projeto exige uma série de análises. Entre elas, uma análise financeira, uma análise ambiental, uma análise de concorrência, uma análise de mercado, uma análise de identidade organizacional e isso são análises requeridas para que você tenha um projeto. Se alguém diz que tem um projeto e não tem uma análise financeira, uma análise ambiental, uma análise de concorrência, uma análise de mercado e uma análise de identidade organizacional, na verdade, essa pessoa não tem projeto. Porque são requisitos, essas análises, para que você tenha efetivamente um projeto. Então, na hora de você bater lá na porta do fundo,
no exterior, o fundo vai te perguntar, você tem um projeto? E aí você vai ter que ter essas análises. Além disso, você tem que ter os planos. Plano estratégico, plano de negócio, plano de marketing, plano operacional, plano de modelagem financeira e plano de reestruturação de garantias. Ou seja, além daquelas análises, um projeto precisa ter plano estratégico, plano de negócio, plano de marketing, plano operacional, uma modelagem financeira, comprovando aonde e para que você vai usar os recursos e comprovando que, utilizando os recursos daquela maneira, você tem capacidade de pagar o que você está pedindo e um plano de estruturação de garantia. O que vai garantir que você consiga exercitar essa capacidade de pagamento. Se você não tem isso tudo, você não tem projeto. Projeto exige ter isso tudo. E o Somamos tem. O Somamos tem todas essas análises e tem todos esses planos. E deu um trabalho enorme para fazer. Enorme. Por isso que foram necessários 2 anos. Quando eu aceitei ser candidato do Vasco, eu aceitei ser sabendo do tamanho da tarefa. E a tarefa exigia a construção de um projeto. E um projeto, eu já sabia, exigia a construção de todas essas análises e de todos esses planejamentos. E por isso, foi 2 anos antes. Porque não dá para ser 2 meses antes. Não dá para ser 1 mês antes. Quem propõe isso para o Vasco não está respeitando o Vasco. Não está respeitando os vascaínos. Esses que são os verdadeiros mentirosos. Porque para poder fazer acontecer, isto é necessário. Necessário. Porque no final das contas, se você não tiver isso, você não tem dinheiro. E se não tiver o dinheiro, não resolve o problema do Vasco. Ou acha que vai resolver o problema do Vasco com uma varinha de condão? Que vai chegar lá no Vasco e falar, abracadabra, e está resolvido o Vasco? Acha que sem projeto vai resolver o problema do Vasco? Não vai. Não vai. Porque o Vasco precisa, antes de mais nada, de dinheiro novo, de investimento inicial. E para se conseguir investimento inicial, é necessário trabalhar. E trabalhar, essas pessoas ficam tanto tempo no Twitter, no WhatsApp, que com certeza elas não trabalham. Porque se elas têm tanto tempo para falar tanta besteira no Twitter e no WhatsApp e nas redes sociais como um todo, não é possível que elas tenham tempo para conseguir produzir isso, que dá um trabalho enorme. Enorme. Só a modelagem financeira são 17 planilhas, com milhares e milhares de linhas. E para isso foi necessário se dedicar 2 anos para construir todas essas análises e todos esses planejamentos. Não é fácil. É uma tarefa árdua, mas está aí, feito. O dever de casa está feito em respeito ao Vasco e a todos os vascaínos. Porque aí, realmente, a gente tem um caminho para o Vasco. Um caminho de verdade para o Vasco. Porque não adianta ter simpatia ou antipatia pelo candidato A, B ou C. Porque a tua simpatia ou antipatia não vai resolver o problema do Vasco. O que vai resolver o problema do Vasco é ter um projeto. Ah, mas eu não gosto do cara porque ele é... Ok. Não precisa tomar chopp junto, não precisa ir para festa juntos, não precisa nada disso. Só precisa entender o seguinte, aquele cara tem um projeto para o Vasco e saber o que é um projeto. De verdade. Para a gente realmente saber aquilo que nós precisamos, para que a gente consiga aquilo que é necessário. E aquelas análises e esses planos são necessários. Quando nós fomos conversar com o mercado, e por isso que eu disse a todos, e agora vocês entendem por quê,
que o Somamos foi feito através de uma lógica de mercado. Porque quando a gente foi conversar com o mercado, o que o mercado me perguntou? Qual é o projeto? Você tem um plano de negócios? Como é que eu vou saber que vai dar certo isso que você está propondo? Você tem algum cálculo? Foi feito algum exercício financeiro? Você tem uma modelagem? E aí, nós começamos a entender o que era necessário ser feito. E então, tá bom. E fomos fazer. Então, gente, não é fácil. É uma tarefa extremamente difícil e complexa. Mas, com aquela equipe executiva que nós temos, de alto gabarito, que inclui ali grandes executivos especializados em recuperação financeira de grandes empresas, com a colaboração deles, nós produzimos todas essas análises e todos esses planejamentos. E aí, nós estamos posicionados agora para trazer os investimentos que a instituição precisa para poder se desenvolver e voltar à elite do futebol. Também é necessário que um projeto estabeleça o 5W3H. O que é o 5W3H? O que queremos, what, who, quem vai fazer o quê, quem, quando, when, where, onde, why, por quê, como, how much, quanto, e quantos precisamos, how many. Então temos um projeto, precisa identificar o que, quem, quando, onde, por quê, como, quanto, quantos. E tudo isso o Somamos está mostrando para vocês que tem. O Somamos está dizendo o que quer, um novo modelo de negócio. O Somamos está dizendo quem vai fazer, a nossa equipe executiva. O Somamos está dizendo quando, imediatamente, o Vasco tem pressa. O Somamos está dizendo onde buscar recursos no exterior, internacionalizar a marca Vasco, levar o Vasco aonde todo vascaíno estiver com as casas Vasco. O Somamos está dizendo o porquê, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores. O Somamos está dizendo como fazer, através do plano operacional. O Somamos está dizendo quanto precisa, através da análise financeira. E o Somamos está determinando quantos devemos ter envolvido através do nosso organograma funcional. Ou seja, o 5W3H é respondido pelo projeto. Por quê? Se o projeto é um projeto mesmo, ele consegue responder essas perguntas. Se não é, não consegue. Então, gente, um financiamento internacional precisa, antes de mais nada, de quê? Projeto. De credibilidade. De plano de negócios explicativo da aplicação dos recursos. E capacidade de pagamento, modelagem financeira e capacidade de estruturação de garantia. Esses são os requisitos necessários para que você obtenha financiamento internacional. E aí eu pergunto a vocês, temos projeto? Sim. Temos credibilidade através da equipe de executivos que nós estamos levando para dentro do Vasco? Sim. Temos um plano de negócio, um business plan, explicativo da aplicação dos recursos? Temos. Temos, dentro do plano de negócios, a demonstração da nossa capacidade de pagamento? Sim. Temos uma modelagem financeira até 2035? Sim. E temos a demonstração da capacidade de estruturação de garantia através de parceiros que nós estamos trazendo para o Vasco.
Então, tudo isso foi montado. Se vocês têm alguma dúvida em quem votar ainda, perguntem aos outros exatamente isso. Se eles têm projeto, se o projeto deles incorpora uma equipe executiva e qual é essa equipe executiva que irá trabalhar no Vasco que vai dar credibilidade. Se eles têm um business plan, provando como é que eles vão usar os recursos que estão sendo requeridos. Se eles têm uma modelagem financeira comprovando a capacidade de pagamento e se eles conseguiram comprovar a capacidade de estruturação de garantia. Se eles tiverem tudo isso, eu posso dizer que eles têm total condição de resolver o problema do Vasco. Se não tiverem, se faltar um item desse aqui qualquer um desse item, não tem capacidade de resolver o problema do Vasco. Está contando história. Está somente interessado em manter um status político. E o Vasco continuar na merda que está. E ponto. Porque só resolve o problema do Vasco hoje se tiver dinheiro. Só se consegue dinheiro hoje, em termos da oportunidade que se coloca nas circunstâncias de momento, barato, através de financiamento internacional. E só se consegue financiamento internacional se tiver isso. Então, o resto, gente, é conversa de Twitter. É ciência do Twitter. Que não vai resolver o problema do Vasco. E desta maneira, o problema do Vasco será resolvido. Como foi o do Benfica, como foi o do Barcelona, como foi o do Manchester City, como foi o do Flamengo, que já deveu mais do que a gente. E não há muito tempo atrás. Então, gente, o exercício é esse. Essa é a cartilha que cada sócio votante, que cada torcedor tem que ter em mãos para entender o que é necessário para resolver o problema do clube. Muito bem, então o modelo de negócio do Somamos, que compreende isso e que busca esse investimento inicial nesse formato, ele quer, em primeiro lugar, reestruturar a dívida do clube, gerar fluxo de caixa positivo, que nos permita operar com eficiência. Investir em uma folha de futebol de ponta, que nos possa permitir disputar títulos. Isto é imprescindível no nosso projeto. Reformar nossas sedes. Reformar o estádio de São Januário. Investir nos esportes olímpicos e paralímpicos e outros esportes. E fazer nossas entregas sociais, porque somos o Vasco. Esse é o modelo de negócios do Somamos. É esse o modelo de negócios que nós entendemos que vai colocar o Vasco nos trilhos e entregar a cada vascaíno o Vasco que nós queremos. E, para quem ainda não acredita, eu acho importante a gente falar sobre mindset. Mindset é uma palavra bonita, americana, de língua inglesa, para dizer mentalidade. Nós precisamos, para ser um Vasco vencedor novamente, mudar a nossa mentalidade. Mentalidade vencedora. Porque quando nós colocamos isso, ninguém diz que é ruim, diz apenas que não é possível. E diz que não é possível porque não estudou, não se preparou, não se aprofundou, não construiu um projeto, não construiu um plano de negócios, não construiu os elementos necessários para se chegar à conclusão, contrariamente, de que é perfeitamente possível, pelas nossas forças e pelas oportunidades que o mercado do futebol oferece para um clube que tem mais torcedores do que a população de 77 países do mundo. Então, temos sim total condição, mas antes precisamos voltar a ter uma mentalidade vencedora.
Então, quando nós falamos de mindset, existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Segundo a Fortune 500, as empresas que têm as melhores performances no mundo são aquelas que trabalham com mindset de crescimento. Ou seja, houve um erro, houve uma coisa que não funcionou, como, por exemplo, a contratação do Yaya Touré. Aqueles que têm a mentalidade fixa, elas recortam aquele momento e guardam para toda a eternidade. As que têm a mentalidade de crescimento, elas aprendem com a experiência e melhoram para que numa próxima vez elas façam melhor. É essa mentalidade que nós queremos ver no Vasco. Um mindset de crescimento e não um mindset fixo. Quando pessoas continuam ecoando aqui sem nenhuma análise política de que a culpa é do Eurico, ou a culpa é do Roberto, ou de que o apoio de fulano ou de ciclano não vai dar ou não vai dar, o que é isso? Mindset fixo. A gente congelou no tempo. Com todo o respeito, esse personagem político já até morreu. E as pessoas continuam ainda com esse mindset fixo, porque congelou no tempo, trabalhando com as mesmas ideias e críticas de tempos atrás. Aliás, nesse particular, eu queria anunciar aqui com muita alegria o apoio que recebemos ontem do Hércules Figueiredo, um dos grandes baluartes do MOVE, um movimento contrário ao Eurico, na época que o Eurico era presidente do clube. Um grande vascaíno, que será o nosso presidente da Assembleia Geral, para que tenhamos eleições, finalmente nas mãos do Hércules, limpas, isentas e imparciais no Vasco. Porque agora estamos ouvindo os rumores de uma possível eleição online, que seria uma mera manipulação do processo eleitoral, porque o Brasil inteiro vai às urnas uma semana depois para votar nas eleições municipais. Inclusive em São Januário, que terá 13 sessões eleitorais no dia 15 de novembro, reunindo mais de 5.800 pessoas. 5.800 pessoas irão votar em São Januário para as eleições municipais em 13 sessões eleitorais no dia 15 de novembro. Então, por que não podemos ter eleições presenciais em São Januário uma semana antes? Porque estão com medo de perder a eleição, porque estão fabricando uma série de pesquisas que não dizem a verdade, porque nós, diferente de fazer pesquisa, estamos contando votos. E a quantidade de votos que nós temos contados aqui, contabilizados, com nome, cara, número de matrícula, filiação e todos os dados das pessoas é muito, mas muito maior do que o que dizem que tem nas pesquisas. Então já sabem que vão perder as eleições e estão manipulando uma maneira de conseguir, de uma forma sem sustentabilidade técnica, porque sem a certificação digital não se pode garantir que aquela pessoa realmente está votando, e estão tentando mais uma vez manipular as eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama, aliás, infelizmente, como sempre foram manipuladas nas últimas décadas. Então, precisamos estar atentos para que tenhamos, por favor, eleições íntegras e que ganhe aquele que colocar mais votos na urna, e não aquele que, de alguma maneira, manipula novamente os interesses maiores da instituição. Muito bem, então, voltando aqui a essa mentalidade, ficamos com uma frase do George Bernard Shaw, que diz: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. George Bernard Shaw. Vai dar Vasco, estamos juntos e até o próximo programa.
de toda a minha vida aí como vascaíno e como participante da política do Vasco da Gama, inclusive participando de gestão de Vasco da Gama, eu nunca vi algo comparado ao Somamos, e eu penso num Vasco do século XXI, né? Se você, vascaíno, está em dúvida do seu voto, não tenha. Primeiro que o voto é livre, você não tem que votar por curral, muito menos votar para alguém que pensa em ser presidente de um grupo de vascaínos. O Levin propõe ser presidente do Vasco e colocar o Vasco como um dos maiores clubes do mundo, como a gente acostumou a ver o Vasco da Gama. A gente cresceu ciente que o Vasco da Gama era um dos maiores clubes do planeta. E é o que o Levin quer colocar de novo. O Vasco, de novo, no topo do planeta. Se você tem dúvida, não tenha. A diferença entre os candidatos é abissal. A diferença entre os projetos, na verdade, não tem. Só tem um projeto. Então, se você quer o Vasco vitorioso de 17, 18, 19, 20, continue com os outros ou vote nas outras propostas de gestão. Se você quer um Vasco vitorioso mesmo, um Vasco para frente, o Vasco do século XXI, só tem um candidato. Esse candidato chama-se Levenciano. Então, vai dar Levin, vai dar Vasco. Fico orgulhoso de presenciar tanto profissionalismo, um plano de negócios incrível que eu acho que eu nunca vi em 35 anos de Vasco. Eu nunca vi um projeto numa eleição. Acho que são sempre as mesmas ideias. Hoje a gente tem um projeto, tem muito detalhe do projeto impressionante para o vascaíno, para a gente sair de um nível que a gente está hoje, para a gente voltar a ser Vasco do orgulho do vascaíno. É impressionante, é impressionante. Então, fico muito feliz pelo convite, com o projeto que temos, e vai dar Vasco. Gostei muito do que eu vi, me causa um pouco de nostalgia também, porque meu avô era vascaíno, apaixonado pelo time, pelo clube, e ele fazia de tudo pelo clube. E eu gostei muito de tudo que eu vi aqui, me surpreendeu positivamente. Olá, gente. Aqui quem fala é o Sandro, sou membro do grupo Arquiba Vasco, vim aqui para essa reunião e tô saindo daqui extremamente surpreendido, positivamente falando, por esse projeto extremamente profissional e a parte da inclusão social, na parte ao qual vão ser aberto o grupo democraticamente para mulheres e negros. Isso é extremamente positivo. Espero que consigamos juntos colocar isso em pauta e que minha filha e os próximos vascaínos possam ver um clube melhor. Vai dar Vasco, vamos junto. Cara, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Mais uma apresentação desse projeto Somamos. É um projeto incrível que o torcedor ele precisa ver com carinho, precisa deixar muitas vezes de ser ignorante, que às vezes somos ignorantes, falamos muitas coisas, mas não prestamos atenção no projeto. Esse é um projeto que vai mudar a história do Vasco, que vai trazer o Vasco para as cabeças, e é isso que nós precisamos. Espero que vocês, torcedores, também venham ter um pouco disso, de ver, dar oportunidade de ver os projetos. Pesquisem, que o projeto que vocês vão ver, que é magnífico, é o do Levin. Cara, sensacional, projetos de escola, de crescer, de estádio, cara, de investimento. E é disso que o Vasco precisa, de uma pessoa que seja estudado, que seja apropriado para isso. Chega de botar, muitas vezes colocamos ex-jogadores, ex-aquilo. O Vasco precisa de pessoas que são formadas e saibam mexer com o investimento e do que o Vasco precisa. Então, você, torcedor, que venha ver, venha pesquisar e que o Vasco vai para as cabeças. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos e vai dar Vasco. Tem que dar Vasco. Valeu? Vamos junto. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou completamente emocionado, emotivo, vendo uma solução para o Vasco, para nós voltarmos o título desde os anos 2000 para cá. Viemos sofrendo, mas eu vi uma esperança e tenho a certeza que nós unidos na pacificação do Vasco vamos crescer muito. É um grande projeto. Assista aí, que eu tenho a certeza que vamos sair vitoriosos. Vai dar Vasco, estamos juntos. Valeu, galera. Vascaínos, Beto Miranda, representando aqui o grupo Tradição Vascaína. Nós nunca vimos projeto igual. Acompanhamos o Levin na construção do projeto Somamos desde o início. Estamos acompanhando mês a mês, agora com o canal do YouTube. Vocês não podem perder nenhum episódio até o final. Está próximo da eleição, dia 7. Não percam essa semana, as próximas semanas. Crucial. E o que nós vimos aqui hoje, essencial para o Vasco. Nós não teremos outra oportunidade. É agora ou nunca. Vai dar Vasco. Vamos embora, galera.
Fala aí, galera. Juninho, que tá falando de Irajá. Primeira vez que eu tô vindo aqui ver o Levin pessoalmente. Primeiro candidato que eu conheço, de 15 anos de torcida organizada, que chega e já tem um projeto certo. O projeto já está pronto. Ele não vai chegar no Vasco para descobrir o que o Vasco precisa. Ele já sabe o que o Vasco precisa e já tem o projeto pronto. Vamos lá, dia 7, todo mundo votar com consciência e vai dar Vasco. Eu vim aqui hoje, convidado pelo Perouca, assistir o programa do Levin. Olha, é incrível, gente. Eu faço um desafio a vocês. Você que é sócio, você que é vascaíno, que também não é sócio, assista o canal Levin 2020 com o coração aberto e eu tenho certeza que você vai vir para o nosso lado. É o lado do Vasco, não é lado de político, não é lado de grupo, é o lado da torcida, é o lado do coração. E eu tenho certeza que se você vier de mente aberta, de coração limpo, você vai estar junto com a gente, porque vai dar Vasco. Esse é o nosso futuro. Valeu. Chegou e vai trazer a paz.